Hello YouTube, how are you? Hoje eu vou mostrar pra vocês 6 diquinhas para vocês conseguirem começar a praticar a fala no inglês. Muitas pessoas querem falar inglês, mas sentem medo ou vergonha por medo de errar. Então aqui eu vou traduzir o vídeo que eu encontrei na minha For You, vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês conseguirem ver. Porque infelizmente, gente, eu senti e ainda sinto isso na pele, é horrível. Então quanto mais rápido você começar a praticar, mais rápido você vai conseguir se acostumar com esse novo idioma que você está aprendendo. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente tá começando a falar inglês é se comparar. Eu sei porque eu faço isso às vezes, tá tudo bem. Que você pensa, ai, meu inglês não é bom, meu inglês não é igual ao do fulano. E, gente, inglês é comunicar com clareza. Você não precisa ser perfeito, você não precisa falar palavras muito elaboradas ou saber de contextos muito elaborados. Você precisa aprender aquele vocabulário para conseguir falar sobre ele. Cada um tem o seu processo no inglês. Então não se compare, porque você não sabe como que é o processo do seu amigo, do seu coleguinha que você tanto se inspira. O inglês, ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser 100% com sotaque americano. Ele só precisa ser claro e você precisa saber se comunicar. Isso nos leva à dica número 1. Ser fluente em inglês não significa que você precisa saber todas as gírias, você ter 100% do sotaque americano. Significa você falar com clareza, como eu disse, né, anteriormente. Falar com clareza e se comunicar da forma certa. Se a pessoa consegue te entender, o seu inglês está funcionando. Então, isso que é importante. O inglês, ele não precisa ser perfeito. Dica número 2. Listening e speaking caminham juntos. Eles precisam ser praticados e praticados todos os dias. Vamos lembrar de bebês. Bebês, eles não nascem falando, certo, gente? Todo mundo sabe que bebê não nasce falando. Eles primeiro escutam o que as pessoas ao redor estão falando e repetem todos os dias. E eventualmente eles acabam melhorando na fala e também melhorando na pronúncia. Então começa a ouvir o inglês diariamente. Se você não se sente confortável para falar, tá tudo bem. Você pode praticar só o listening, que vai te ajudar bastante, porque você vai acostumar o seu ouvido com a forma e com o jeito que as pessoas falam. Porque, gente, existe sotaque de tudo que é jeito, de tudo que é forma. As pessoas, elas estão falando corretamente, mas muitas delas optam por não ter o sotaque americano. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de sotaque americano, sim, mas eu também gosto do sotaque brasileiro, eu não quero perder isso, entendeu? Então é uma escolha minha, e muitas pessoas têm essa mesma escolha. Dica número 3 é constância. Coloca o inglês no seu dia a dia, todos os dias, gente, nem que seja 30 minutos, 1 hora, ou quando você estiver no seu tempo livre vendo a sua For You do TikTok, porque senão você vai acabar eventualmente esquecendo do que você aprendeu. E, gente, não é legal, porque aí você tem que aprender 2 vezes a mesma coisa que você já aprendeu. Não é legal. Ai, Gisele, mas o que eu faço para praticar o meu inglês, o meu listening? Séries, vídeo no YouTube, podcast, música. Você só precisa ter o interesse de tentar entender aquilo, se questionar. O que essa palavra significa? O que essa frase significa? Como que eu posso colocar isso no meu dia a dia, entendeu? Você precisa ter contato com o inglês e fazer com que ele faça parte do seu dia a dia de alguma forma. Quando você estiver na sua casa, você não estiver fazendo nada, você pode nomear as coisas em inglês, entendeu? Coisas do seu quarto, as coisas da sua casa, a sua vizinhança. Você não precisa falar uma frase completa, você só pode falar o nome daquele objeto em inglês, o que já ajuda você na memorização. Você não precisa conversar com alguém, você não precisa esperar para conversar com alguém. Tem muitas inteligências artificiais aí que te ajudam a praticar a fala. Já vi vários vídeos de muitas pessoas que praticam o speaking com o ChatGPT e isso ajuda muito elas a conseguir conquistar confiança, saber onde está errando, melhorar naquilo que sabe que tem dificuldade. Uma coisa que eu aprendi é que a gente está acostumado a falar as palavras no nosso idioma. Por exemplo, eu acho que você já ouviu algum vídeo de um brasileiro e um americano, eles falando marcas, tipo assim, ai, como essa marca é falada em português, como essa marca é falada em inglês. Isso mostra, gente, que a nossa boca, ela tá acostumada com o nosso idioma português, entendeu? Ela não tá acostumada com o nosso idioma inglês. Então, por isso que é importante você repetir, você praticar o shadowing, você tentar falar e colocar essa frase no seu dia a dia, porque vai ajudar a sua boca a se acostumar com o idioma inglês. Algumas palavras que eu acostumei a minha boca a falar é o girl, what, gentleman, girly, word. Então, assim, você precisa acostumar a sua boca a falar aquele idioma. E você só consegue fazer isso repetindo e praticando todos os dias. Dica número 4. Todo mundo erra. Bruna Marquezine erra, eu erro. Muitas pessoas que começaram a aprender a falar inglês também erraram no começo. Gente, isso é super normal. Porque é através do erro que a gente consegue melhorar. Eu sei, não é legal. Errar não é legal. Muitas pessoas não gostam de errar. Mas quando você erra, você percebe que você errou e na próxima vez que você for falar, você não vai cometer aquele mesmo erro.
E mesmo se você cometer, você vai lembrar do erro e vai se autocorrigir, que é o que eu faço às vezes. Errar ajuda muito, gente. Por mais que não seja legal, é uma coisa que faz você evoluir no seu processo. Uma dica que eu dou é colocar em mente uma frase que você gosta muito, para na hora que você errar, você só lembrar dessa frase e falar assim: tudo bem, é um processo. A frase que eu gosto é aquela assim, ó. Não é você que fala a minha língua, sou eu que falo a sua. Então, no caso, a bilíngue aqui sou eu, não é você. A gente melhora tudo na nossa vida, não só no inglês, depois que a gente erra e aprende sobre aquilo. Dica número 5: comece com frases pequenas, frases simples do dia a dia. Eu acho que o erro de todo mundo, inclusive o meu, é começar a tentar falar com frases muito elaboradas ou ver vídeos muito avançados para o seu nível. Isso acaba desmotivando a gente e dando a falsa sensação de que a gente não está aprendendo nada. Errado, gente, errado. Comece com vídeos mais simples, com séries infantis, com coisas do cotidiano, coisas que tem ao redor de você, entendeu? Tente criar frases simples, frases que você sabe que você vai utilizar em algum momento. Uma coisa que eu fazia muito quando eu estava aprendendo inglês era traduzir o que eu estava falando no meu dia a dia em inglês. E a última dica é como começar a pensar em inglês. Gente, é um processo. É um processo. Você precisa seguir todas essas outras dicas que eu dei anteriormente para conseguir chegar nessa e conseguir fazer com que a sua mente pense em inglês. É a mesma coisa quando você está pensando em português. Só que em português a gente tem mais liberdade de pensamento, certo? Em inglês a gente não tem tanto porque a gente não tem tanto vocabulário. Eu confesso que eu ainda estou no processo de pensar em inglês, mas eu estou praticando isso diariamente. Tente pensar em comandos simples e frases simples do dia a dia, da mesma forma que você estava fazendo com o seu speaking, só que agora você vai tentar fazer isso na sua mente, para fazer com que o seu cérebro se acostume com aquele idioma e com aquela forma de pensar. Uma coisa que mostra que vocês realmente estão evoluindo é quando você está falando em português e do nada você solta alguma coisa em inglês. Significa que você já pensou aquilo em inglês, só que você não prestou tanta atenção assim. Ou quando você, sei lá, você está fazendo alguma coisa e vem uma palavra em inglês na sua cabeça, isso já aconteceu comigo, gente. Vem uma palavra em inglês na sua cabeça que é exatamente a palavra que você precisava falar em português. Aconteceu uma situação, eu estava trabalhando, aconteceu uma situação injusta. E a palavra que veio na minha cabeça foi fair. That's not fair. That's not fair. E na hora que eu percebi, que eu pensei isso, eu fiquei, meu Deus, tá dando certo, tá dando certo. Isso é um sinal de que você tá, assim, aprendendo, de que você tá, assim, evoluindo. Então é isso, gente. Eu espero muito ter ajudado vocês, né? Esse é só um vídeo para vocês conseguirem ter um manual do que seguir nesse processo de aprender inglês. Aprender inglês não é fácil, gente. Eu já falei isso diversas vezes, porque se fosse fácil, tava todo mundo aprendendo, né? Tava todo mundo falando inglês. Mas infelizmente só fala inglês aqueles que realmente querem falar e persistem em falar inglês, porque é um idioma chatinho, mas acredite, o português é 10 vezes mais. Então, fique feliz de que você já sabe português, que você não precisa aprender português. E não desista do processo, porque em algum momento você vai conseguir falar inglês fluentemente ou vai conseguir entender inglês de uma forma bem mais natural e bem mais simples. Me segue nas outras redes sociais se você gosta de vídeos assim. Eu espero muito ter ajudado vocês hoje e até o próximo vídeo. Tchau!